Olá pessoal do Humanas em Foco, é com grande alegria, não é, que a gente está aí na continuidade do nosso projeto, da nossa caminhada, tendo sempre o nosso foco, o nosso objetivo, não é, a aprovação, nosso sucesso nas universidades, ok? Muito bem, minha gente, hoje nós vamos analisar, dando continuidade, né, aquele momento, aquele processo ali de desconstrução, de desmantelamento do chamado Antigo Regime. A nossa última aula, não é, tratou do iluminismo, certo? O iluminismo que é exatamente aquele conjunto de ideias da burguesia, não é? Aquela nova classe social que vinha em ascensão, tá certo? Desde muitos séculos, né? Desde o processo de formação do sistema capitalista e de formação da classe capitalista, ok? Desde lá das cruzadas na Idade Média, séculos e séculos de desenvolvimento do capitalismo, e agora nós chegamos no auge desse momento, que se trata exatamente de um ponto aonde a classe capitalista, ou seja, a classe burguesa, passa a buscar o controle político da sociedade, ok? Em cima das ideias iluministas, em cima do iluminismo, ok? Só para refrescar a sua memória, não é? Esses pontos que nós temos hoje em dia na nossa sociedade, como por exemplo os direitos humanos, como por exemplo princípios de que todos são iguais perante a lei, não é, a chamada isonomia jurídica, os três poderes, né, a tripartição dos poderes, também a ordem constitucional, minha gente. É somente a partir deste momento que a gente está analisando a chamada Era das Revoluções Burguesas, tá? De 1789 a 1848. Repare bem, são 60 anos de processo. 60 anos em que a burguesia vai buscar a superação do chamado Antigo Regime, não é? Aquela sociedade de ordens, aquela sociedade de privilégios, aquela sociedade aristocrática, ok? Então é exatamente esse contexto que nós estamos analisando, a implantação, a formatação daquilo que a gente chama da sociedade liberal burguesa, ok, pessoal? Muito bem. O primeiro ponto, não é? O primeiro processo de prática, de colocação, de afirmação desses valores liberais burgueses vai se passar exatamente aonde? Na Inglaterra, ao longo do século XVII, tá, minha gente? O que é que vai acontecer? A Inglaterra vai ser o primeiro país aonde a classe burguesa vai tomar para si as rédeas da política, as rédeas do Estado. Ok? Olha só, pessoal, estamos tratando da chamada Revolução Inglesa do século XVII, ok? Esse processo ele vai ser configurado a partir de dois eventos. Primeiramente, a chamada Revolução Puritana, ok? Com Oliver Cromwell. Exatamente esse vai ser o líder desse primeiro processo, tá? E aí, num segundo momento, também a gente vai ter a Revolução Gloriosa, que fecha então esse ciclo lá na Inglaterra. Olha só, minha gente, a partir do final da dinastia Tudor, com a morte da rainha Elizabeth I, tá? Os seus primos, já que ela era a chamada rainha virgem, né? Ela nunca se casou, ela não deixou herdeiros para o trono, então ela, filha de Henrique VIII, aquele lá, não é, da reforma anglicana, não é? Então, a Elizabeth I não deixa herdeiros e quem vai acabar assumindo são seus primos da dinastia Stuart. Aí é que está o problema. Porque a dinastia Tudor, não é? Henrique VIII, Elizabeth e tudo mais, eles desenvolveram um tipo de absolutismo na Inglaterra que foi exatamente esse momento da dinastia Tudor, que foi o apogeu do absolutismo na Inglaterra, não é? Mas era um absolutismo de fato, não de direito. Quer dizer, não havia um reconhecimento formal daquelas práticas
absolutistas, não é? Autoritárias, vamos dizer assim, dos reis da dinastia Tudor, marcadamente o Henrique VIII, né, que é o auge, não é, desse processo, e a Elizabeth I, que teve um longo reinado, não é? E depois desse longo reinado da rainha Elizabeth I, a rainha virgem, né, o que é que vai acontecer? Após o reinado da Elizabeth, a classe burguesa na Inglaterra teve um forte avanço, uma forte consolidação dentro daquela sociedade britânica. Por quê? Porque a Elizabeth, ela era calvinista. E também aí o conteúdo da igreja anglicana passa também a ser de linhagem calvinista. Ou seja, o calvinismo, a partir do longo reinado da Elizabeth I, não é, se consolida majoritariamente na sociedade britânica. E aí, pessoal, o que é que isso tem a ver com burguesia? O que é que isso tem a ver com capitalismo? Sabemos muito bem, não é? O calvinismo. João Calvino, o teólogo do capitalismo, ok? Então, as ideias de Calvino nos lembram, tá certo? Que existe o princípio da predestinação absoluta. Ou seja, a salvação do homem não depende de si, do seu livre-arbítrio, depende da vontade de Deus. Os predestinados, né? A salvação quem dá é Deus. E segundo o calvinismo, um sinal de salvação seria exatamente o quê? O trabalho, a prosperidade, a sobriedade. Quer dizer, era tudo o que a burguesia buscava em termos de valores, não é? Em termos de conceitos, tá? Quer dizer, o pessoal até fala dizendo que o calvinismo é a luva na mão da burguesia. Ok, pessoal? Então repare bem uma coisa, né? Neste processo da dinastia Tudor, não é? Principalmente a partir de Elizabeth I, o seu longo reinado, a sociedade britânica já poderia se dizer configurada de maneira em que a burguesia tinha um papel preponderante, um papel de protagonista, não é, dentro daquelas relações sociais da Inglaterra. O que é que vai acontecer, todavia? Com a morte de Elizabeth I, a rainha virgem, sem deixar herdeiros, assume os seus primos da dinastia Stuart. O que é que vai acontecer? Olha aí, ó, Jaime I, dinastia Stuart. Vindos da Escócia, os Stuart trazem uma certa inclinação ao catolicismo. Sim, pessoal, esse processo na Inglaterra vai envolver o debate religioso também. Né? Então nós estamos falando de 1603, com a morte de Elizabeth I e com a entronização do Jaime I da dinastia Stuart, tá certo? O que é que acontece? Já o primeiro rei da dinastia Stuart, Jaime I, passa a criar atritos, problemas com o parlamento. E aí, pessoal, vamos fazer um novo parênteses. O que é que acontece? O parlamento inglês, ele contava com duas câmaras, duas casas naquele momento e até hoje. Não é? Você tem a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns, ok? Nesse caso, a Câmara dos Comuns é de maioria burguesa, tá certo? É o grupo da burguesia britânica. E a Câmara dos Lordes é exatamente aquele grupo, não é, da velha nobreza, da velha aristocracia. Porém, dentro da Câmara dos Lordes, você tem indivíduos, elementos que na verdade não são oriundos de uma verdadeira aristocracia, uma verdadeira nobreza feudal, tradicional. Você vai ter ali uma parcela da nobreza britânica que a gente pode dizer que ela é de certa forma aburguesada, tá? Por quê? Porque se trata da gentry. Essa gentry seria a nova nobreza da Inglaterra, oriunda ali dos tempos do Henrique VIII, quando ele criou a Igreja Anglicana, ele tomou as terras que a Igreja Católica tinha na Inglaterra e vendeu uma porção dessas terras para burgueses. Esses burgueses só poderiam ser senhores de terras se também adquirissem o título de barão. Então, na verdade, são barões, são nobres, porém que não são nobres de uma tradição aristocrática. É uma nobreza que a gente pode dizer que, na verdade, vê o mundo com os olhos da burguesia. Tá, pessoal? Então, olha bem, no parlamento inglês, você tem a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns.
A Câmara dos Lordes, que deveria ser da nobreza, da aristocracia, conta com uma parcela de nobres que, na verdade, tem uma visão de mundo burguesa. Assim sendo, eu posso lhe dizer que os interesses do parlamento inglês são preponderantemente, principalmente o quê? Burgueses, não é? Os interesses da burguesia prevalecem no parlamento. Eis a questão. A questão da Inglaterra foi exatamente essa. Jaime I, da dinastia Stuart, não é, o sucessor de Elizabeth, ele chega, não é, pretendendo estabelecer, sabe o quê? A teoria do direito divino dos reis. Olha só, teoria do direito divino dos reis. Lembramos dele? Quem seria? O bispo católico Jacques Bossuet. Olha só, olha a fonte desta ideia de que o rei é rei porque Deus quer, né? Portanto, o rei seria uma pessoa sagrada, intocável e, portanto, a sua palavra, a sua voz, as suas determinações seriam determinações também inquestionáveis. Quer dizer, é um argumento fundamental para a consolidação do absolutismo. Então, os reis da dinastia Stuart, já iniciando com Jaime I, são reis que buscam, que tentam a implementação de um absolutismo de direito na Inglaterra. E pior, não é um absolutismo de direito divino, consagrado, entendeu? E pior ainda, não é um princípio que sacraliza a pessoa do rei, que é um princípio católico, numa Inglaterra preponderantemente calvinista, protestante. Não colava, não dava. E aí, o que é que vai acontecer? Jaime I acaba provocando atritos com o parlamento. Inclusive chegando ao ponto de manter durante anos, não é, o parlamento britânico sem função, sem participação na política. Quer dizer, um atrito extremamente forte, tá? Esse conflito, então, entre o rei e o parlamento na Inglaterra, o que é que acabará nos trazendo? Acabará nos trazendo um pico de crise quando o Jaime I acaba sendo sucedido pelo seu filho, Carlos I. Carlos I da dinastia Stuart vai mais forte ainda nesse sentido do direito divino dos reis, nesse princípio que é de origem católica dentro de uma Inglaterra calvinista, tá? E um parlamento que é de sua maioria, o quê? Calvinistas, burgueses, não é? Se lembre, o calvinismo é a luva na mão da burguesia. Burguesia e calvinismo quase que praticamente viraram sinônimos então naquele momento, tá, pessoal? Esses atritos acabarão trazendo uma guerra civil entre 1639 e 1649. Essa guerra civil acabou se transformando naquilo que a gente chama de Revolução Puritana. Por quê? Porque os burgueses calvinistas do parlamento britânico eram chamados puritanos. Tá certo, pessoal? O que é que acontece? Revolução Puritana, portanto, vai se tratar, não é, do choque, do conflito entre a monarquia dos Stuart, Carlos I, e o parlamento inglês. Tá, pessoal? Então, minha gente, olha o que é que a gente está, em que situação, não é? Nós estamos no momento onde o parlamento britânico, de maioria calvinista burguesa, não vai tolerar os posicionamentos do rei Carlos I, da dinastia Stuart, onde ele buscava a implementação, a consolidação de um absolutismo de direito divino, uma ideia que é de origem católica do bispo Jacques Bossuet, tá certo? Muito bem. Nesse conflito, então, a gente encontra aí um processo de mais ou menos, de exatamente 10 anos, não é, de conflitos, não é, do rei contra o parlamento, aonde vai se destacar essa figurinha que você está vendo aí, ó, o Oliver Cromwell, o líder puritano desta revolução puritana, desta revolução, primeira revolução burguesa, aliás, da Europa, que vai chegar a executar o rei, o Carlos I. Isso. O Oliver Cromwell vai conseguir, liderando o parlamento puritano calvinista, vai conseguir levar o rei Carlos I à execução. Isso não tinha acontecido na história ainda da Europa, não é, de que homens comuns, homens não pertencentes à aristocracia,
né, chegasse a esse ponto de executar, inclusive, um rei, tá certo? Aí, minha gente, dado esse processo da Revolução Puritana, dada essa execução do rei Carlos I, pela primeira vez e única na história da Inglaterra, foi proclamada a República, tá? E quem era o Lord Protector da República Inglesa? Exatamente, Oliver Cromwell. Cromwell vai implementar uma ditadura, na verdade, onde ele vai ser o ditador, o Lord Protector, de 1649 a 1659, tá, minha gente? Nesses 10 anos, não é? Cromwell, ele vai promover, por exemplo, o massacre, não é? Daqueles grupos mais populares, mais radicais, que haviam apoiado e que haviam efetivamente levado à vitória, não é, da Revolução Puritana. São exatamente os grupos dos Levelers e dos True Levelers, ou Diggers, que aí você vai chamar de niveladores e cavadores. Esses grupos populares, por exemplo, eles pretendiam que fosse implementado, por exemplo, o sufrágio universal masculino, não é? Porque o voto era censitário e eles pretendiam uma espécie assim, não é, de democracia possível para a época, tá certo? Os diggers, os cavadores, eram mais radicais ainda, que, por exemplo, eles buscavam a distribuição das terras, exatamente. Uma espécie de reforma agrária, não é? Um acesso ao campo por parte do camponês. Olha só, a luta da terra, a luta do campo, na Inglaterra de 1650, tá, pessoal? E o Oliver Cromwell, na verdade, vai suprimir todos esses movimentos mais populares, mais radicais. Afinal de contas, não se trata de uma revolução popular, o que nós estamos estudando, não é? Se trata de uma revolução burguesa, tá? Os puritanos calvinistas do parlamento britânico, liderados por Oliver Cromwell, ok? E aí, sanada essa questão mais radical e mais popular, Oliver Cromwell, então, passa a tomar medidas, obviamente, dentro do interesse da burguesia, como, por exemplo, a consolidação de mercados. Daí é que o Oliver Cromwell decretou os atos de navegação. O que é que dizia esses atos de navegação? Que um navio só chegaria ao mercado inglês se fosse trazendo produtos do país de origem, quer dizer, o navio do país de origem daqueles produtos, digamos assim, açúcar brasileiro, só se fosse um navio brasileiro para entrar no mercado inglês. Ou então, óbvio, navios ingleses. Resumindo, Cromwell decretou o monopólio das navegações, que era a coluna vertebral do comércio na época, né? Ele decreta o monopólio do comércio britânico para os navios britânicos. Afinal de contas, minha gente, nós estamos falando de um tempo que o Brasil era colônia de Portugal, né? Por exemplo, o Brasil não tinha navios brasileiros, entendeu? Esta medida, ela foi frontalmente contra os interesses da Holanda. A Holanda, que era o grande mercador, a grande mercadora daquele momento, os mares eram cortados pelos navios holandeses, as companhias de comércio da Holanda eram as maiores companhias. Holanda que naquele momento especialmente atravessava uma série de conflitos, como por exemplo, guerra contra a Espanha, como por exemplo as invasões holandesas no Brasil. Olha só. E ainda por cima mais agora, com essa medida do Oliver Cromwell, a Holanda declara guerra contra a Inglaterra. Não podia se deixar ser prejudicada por essas medidas, ok? A Inglaterra vence e a partir daí, todos nós sabemos, é um grande avanço para o capitalismo britânico, um grande avanço para a burguesia da Inglaterra, não é, que passará a ser cada vez mais uma burguesia influente, poderosa e altamente enriquecida. Não é? A Inglaterra passará a ser a grande mercadora dos mares. Tá, minha gente? Muito bem. São as medidas principais que a gente destaca da ditadura de Oliver Cromwell. Tá, pessoal? O que é que acontece? Cromwell morre. O filho de Cromwell não consegue manter a república, a ditadura. E o que é que vai acontecer, minha gente? Vai acontecer a restauração Stuart. O Jaime II, que havia se retirado para a França, volta para a Inglaterra e assume o trono. É a restauração da monarquia na Inglaterra. A república foi só durante aquele períodozinho de Oliver Cromwell, da ditadura de Cromwell e nunca mais. Tá, minha gente? É a restauração Stuart. Você acha que o Carlos II voltou
Pisando macio? Não. Carlos II volta e uma das suas primeiras atitudes é mandar desenterrar o Oliver Cromwell e enforcar o seu esqueleto em plena praça pública para mostrar que é assim que tem que morrer aquele que assassinou um rei de sangue azul, um rei, né, de direito divino. Olha só, mesma confusão, mesmas ideias, mesmo discurso, tá? Após, não é, esses atritos todos com a volta do Carlos II, aí nós vamos para Jaime II e para a Revolução Gloriosa, fechando esse processo da chamada Revolução Burguesa na Inglaterra, muito precocemente, hein? Século XVII, hein? Quer dizer, primeiro do que primeiro, antes de todos, a burguesia da Inglaterra foi a primeira burguesia a tomar as rédeas do poder. Então, na Revolução Gloriosa, esse processo está concluído. Como assim? Quando? Quando Jaime II ele é deposto. Ele é derrubado do trono da Inglaterra. Como foi isso, Hugo? Mais uma vez, o parlamento, de maioria burguesa, de maioria calvinista, protestante, não aceita aqueles posicionamentos meio enviesados, meio católicos, assim, né? Por parte dos reis da dinastia Stuart. E aí, então, simplesmente chegam para o Jaime II e diz: tchau, você está deposto. Por isso que é chamada de Revolução Gloriosa, porque diferentemente do Carlos I, que foi executado por Cromwell na Revolução Puritana, não é? O Jaime II não é executado, ele é apenas deposto, e a Inglaterra convida para ocupar o trono inglês o Guilherme de Orange, que era rei da Holanda, aquela Holanda prejudicada, derrotada pelo Oliver Cromwell, né? Ele, Guilherme de Orange, rei da Holanda, é convidado então para vir assumir o trono da Inglaterra, porém sob determinadas condições. Quais? O Bill of Rights, a Declaração ou Petição dos Direitos, tá? O Bill of Rights, que é um documento do Parlamento Britânico, portanto, de maioria calvinista, de maioria burguesa. Esse documento vai dizer o seguinte, que a partir de hoje em diante, os reis da Inglaterra não terão mais o direito de declarar guerra sem autorização do parlamento. Não terão o direito de cobrar impostos sem autorização do parlamento. Enfim, uma série de medidas que o rei, na verdade, só poderia tomar a partir daí com a autorização do parlamento. Quer dizer, quem toma as rédeas do governo, da política da Inglaterra, a partir do Bill of Rights, é o parlamento. E aí eu pergunto para vocês, quem era que predominava no parlamento britânico? Exatamente a burguesia, não é? Exatamente os interesses burgueses, tá, pessoal? Olha só quem foi que elaborou o Bill of Rights, que implantou o parlamentarismo na Inglaterra. Olha só quem foi? John Locke, tá? Que é considerado um dos pais do iluminismo. Veja bem, Locke, ele não foi só um filósofo, um pensador, né? Ele foi também um militante, um atuante. Ele buscou a implementação de suas ideias, né? As chamadas ideias liberais, que, como a gente já sabe, foi liberal, qualquer coisa liberal, está tratando de quê? Dos interesses da burguesia. Tá bom, minha gente? Assim sendo, no século XVII, a Inglaterra é a primeira nação europeia aonde os interesses da burguesia passarão a dar as cartas no jogo da política, tá? Isto é uma das condições que explicam o pioneirismo inglês da Revolução Industrial, tá, minha gente? Olha só, Revolução Gloriosa, 1689, tá? Eu posso lhe dizer para vocês que a partir já de 1750, 1760, a Inglaterra já está tendo condições de iniciar, não é, o processo da Revolução Industrial, tá? Então, essa tomada do poder pela burguesia inglesa, na política inglesa, muito precocemente, minha gente, 100 anos antes da Revolução Francesa, né? Que é a mesma coisa. A Revolução Francesa vai significar a burguesia da França tomando o poder, não é, do antigo regime, dos reis, da nobreza, do clero. Foi isso que aconteceu na Inglaterra 100 anos antes, 1689, olha só, tá bom? Primeiro movimento liberal burguês com sucesso na história na Europa. Tá bom, pessoal? É isso, minha gente. Bom trabalho, bons estudos, boa pesquisa. Até o nosso próximo encontro aqui com a nossa parceria com a nossa equipe do Humanas em Foco.
Abração, pessoal, e um bom ano para todos.